que daqui a pouco eu estou chegando. Olha, irmãos, daquele dia para cá, as pessoas, a tua mãe está mal, a tua mãe... Eu entreguei a minha mãe para Deus. Eu entreguei porque eu sei que o Senhor Jesus é o Senhor da vida dela. E eu quero ter um pouquinho dela. Porque a mãe nunca disse assim, ó, eu quero que o meu filho seja engenheiro, advogado, médico. Quais são as profissões que tem mais, né? Tantas profissões, né? Nesse mundo. Eu quero que ele seja o presidente de uma igreja. De uma igreja não, de uma empresa. Da igreja ninguém quer ser, né? Qual, irmão? Arquiteto, que dá dinheiro. Minha mãe nunca quis isso, irmãos. Até minhas irmãs estão aqui, são de prova, que ela nem incentivava nós para o estudo. Mas ela até brigava horas de noite para o estudo. Mas a minha mãe sempre quis uma coisa: que os filhos dela depositassem a confiança em Jesus. Isso para ela bastava. Isso era a vitória para a vida dela. Isso era vitória. Era vitória. Se formou meu irmão esse dia, que bênção, ela ficou feliz. Mas quando um filho, quando um neto se converteu, irmãos, eu me lembro a primeira vez, eu quero dizer isso para vocês, a minha mãe insistindo para mim ir na igreja, e eu lá nas minhas bebidas, nas festas, não queria saber de Deus. E um dia eu levantei de manhã e disse, hoje eu vou com ela. Chega de decepcionar a mãe. E entrei naquele ônibus. Eu fiquei impressionado, irmãos. Quase todas as pessoas que estavam naquele ônibus sabiam o meu nome. E gente que eu nunca tinha visto. E a minha mãe dizia, olha, eu não falei que ele ia para Deus. Eu não falei que um dia ele ia para a igreja. Eu não falei que um dia Deus ia mudar a vida dele. Eu já tinha entregado. E foi hoje. Eu disse, meu Deus, mas é a primeira vez que eu estou indo, mas todo mundo conhece. E depois eu fiquei sabendo que muitas pessoas rezavam pela minha vida. Você tem pedido para as pessoas rezar pelos seus filhos? Você tem pedido, hoje a minha irmã aqui é do grupo de oração, ela não veio, mas eu achei muito bonito ontem no encontro das casas, na hora do pedido de oração, ela disse, eu quero rezar pela conversão do meu marido e pela conversão dos meus filhos. A gente pediu para o doente, pediu para o trabalho, né, Cláudia? Pediu um para o outro, e ela disse, eu quero rezar pela conversão do meu marido e dos meus filhos. Porque a consequência do trabalho, das coisas vão chegar à nossa vida. As coisas vão acontecendo naturalmente. Mas para Jesus, irmãos, nós não podemos mais esperar. Não podemos. Eu queria abrir um espaço, né? Quer começar, Cláudia? Cláudia quer dar um testemunho, vem cá, irmão. E se você quiser dar um testemunho, nós vamos abrir um espaço. E eu só quero dizer uma coisa, todas as pessoas que vierem dar um testemunho, sejam objetivas e firmes. O testemunho ele tem que ser curto e objetivo. O que Deus fez na minha vida, o que eu era, o que eu sou, a cura que Ele realizou. Porque todo testemunho é para edificar o nome de Jesus, não é? O que aconteceu na vida da Cláudia já aconteceu, Deus já fez a obra. Ela vai testemunhar para que Deus faça a obra também na sua vida, mas principalmente para que o nome de Jesus seja exaltado nessa noite. É para isso. Então, se você quiser dar um testemunho, você pode vir aqui na frente. Bom, boa noite. Eu acho que a maioria do pessoal já me conhece, né? Eu quero ser bem breve. Então, faz há 10 anos que eu frequento essa casa, através de uma amiga minha, que convidou meu marido para vir aqui, e nós não queríamos vir. Eu não queria vir, né? Eu disse, para que eu vou lá? Eu não quero ir. Cada vez que nós víamos, nós brigávamos. Até minha filha está ali, ela sabe. Cada vez que nós íamos de casa, eu brigava com meu marido. Mas eu não quero ir. Mas chegava aqui, né, assim, né? Daí tá, eu me afastei um tempo, depois eu continuei a vir, sozinha. Meu marido já não queria vir mais, eu vinha sozinha. Chegou um dia que até desculpe se eu chorar. Chegou um dia que meu sobrinho, lá no Paraná, ficou muito doente, ele foi pro quartel, e ele ficou muito doente e os médicos não sabiam o que ele tinha. Aí eu, como madrinha, eu falei, meu Deus, me mostra a minha fé, eu quero que o Senhor me mostre a minha fé. Eu falei, eu vou pedir, como madrinha, eu quero ver se eu tenho esse poder, se Deus me dá esse poder. Aí eu vim aqui na Dona Amélia, falei, vou buscar mais força. Cheguei aqui, eu tinha um rosarinho branco, eu
está no melhor hospital, que pelo quartel é um bom hospital. Eu falei, ele está no melhor hospital, então eu queria que vocês me ajudassem. Ela rezou, aí ela falou, irmão, você está com uma luz bonita, faça a tua oração. Aí eu, cheia de fé, voltei para casa. Ajoelhei no meu quarto e pedi, meu Deus, me ajuda, me dá força. E rezei o terço pela primeira vez. Rezei o terço com aquela fé. Meu marido abriu a porta e disse, amor, você vai para a casa da tua irmã amanhã no hospital? Eu falei, vou ver meu sobrinho. Ele disse, vai, Deus está com você. Quando eu abri a porta, eu vi uma luz muito linda aqui no quarto. E eu tenho certeza que o teu sobrinho vai ser curado. Aí eu fui, cheguei lá no hospital e estava assim com a barriga inchada. E estava triste, nem falar ele não falava. Eu coloquei aquele rosário, como a dona Nélia me ensinou, na mão dele e pedi, fiz aquela oração bonita e pedi que Deus me ajudasse. Irmãos, pela graça de Deus, dali meia hora ele já estava conseguindo fazer xixi, coisa que ele não conseguia fazer. Aí o médico olhou para mim e falou, o que você é dele? Eu falei, sou madrinha. Ele falou, então, você acredita em Deus? Eu falei, acredito. Ele disse, então, ele acabou de fazer a obra. Naquele dia, irmãos, eu fiquei lá com ele, rezando, e eu só agradeci. Hoje em dia ele está no quartel, seguindo a carreira dele, e está muito bem, graças a Deus. E mais uma coisa que eu queria contar para vocês, bem rapidinho. Aí eu alcancei essa graça. Mesmo assim, eu me afastei da igreja. Eu tenho mais uma filha, menor que aquela, tem 17 anos hoje. E ela não quis mais vir aqui na Dona Mel. Ela, mãe, vamos para a igreja evangélica. Falei, tudo bem. Para fazer teu gosto, eu vou te acompanhar. Aí eu chamei a Caroline, a minha filha mais velha. Vamos? Ela disse, não, mãe. Eu sou da igreja católica, eu não vou ir. Eu disse, então tá. Eu vou continuar indo na Dona Nélia na sexta-feira, mas eu vou ir na igreja evangélica domingo com você. Assim eu fiz. Eu vim aqui na Dona Nélia, mas não era aquela coisa assim. E na igreja evangélica também, não era a mesma coisa. Quando eu chegava em casa, eu olhava para Nossa Senhora Aparecida, que está na minha sala, que é o Cláudio Vion, coisa mais linda. Eu dizia, meu Deus, me ajuda, Nossa Senhora Aparecida. Eu e minhas filhas temos o teu nome, que a minha mãe quis que eu colocasse. Eu tenho que dar a você. Eu falei, se eu virar evangélica, eu vou ter que te dar. Eu não quero isso. Eu falei, eu tenho tanta fé em você. E aí eu ia, continuei indo. Aí chegou um dia, eu falei para minha filha, até ela mesma no caminho, ela falou assim, eles começaram a falar sobre Nossa Senhora lá. Ela falou, mãe, a gente vem na igreja, mas a gente não vai na Nossa Senhora Aparecida. Falei, pois é, eu estou pensando sério, falei. E aí, irmãos, um dia eu cheguei aqui e a minha amiga, ela não está aqui hoje. Ela falou, Cláudia, me ajuda a rezar o terço. Eu falei, ah, meu Deus, eu só rezei uma vez, eu alcancei uma graça e eu abandonei o meu terço. Mas então vamos. Irmãos, eu tirei o terço da minha bolsa. Quando eu comecei a rezar a primeira dezena, o terço arrebentou em 1000 pedacinhos que eu não conseguia matar os pedaços do chão. Eu falei, não, eu não acredito. Eu falei, isso é um milagre. Eu olhei para minha Nossa Senhora ali e falei, obrigada. Aqui eu estou hoje dando esse testemunho para vocês. E olha, muito feliz. Na outra semana eu vim aqui com meu esposo, que eu contei para ele, eu vim aqui com meu esposo e tive a honra de levar